I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. Ok. Nós vamos abrir nessa noite alguns textos. Estou profundamente comprometido com a ideia do sucesso da maneira bíblica, não necessariamente dos ideais corporativos. Eu tenho estudado muito o tema, lido bastante, coletado muitas informações e tenho procurado descobrir se esses temas que eu tenho lido têm referências bíblicas. Aqueles que não têm referências bíblicas não servem para nós, pelo menos enquanto cristãos. Servem para nós, talvez lá no ambiente de trabalho, na faculdade, num curso de administração ou semelhante. Não serve para nós no sentido bíblico e no sentido espiritual, porque a nossa definição de sucesso não leva em consideração basicamente todos os quesitos da definição de sucesso que o mundo tem. Portanto, essa noite eu escolhi abrirmos em 7 lugares diferentes e vou tentar ser breve, tentarei ser breve. Preciso da atenção. O fato de estar aqui de cima, vejo quando você olha para o lado, quando você conversa, quando você fala, isso não é muito bom. Portanto, preciso de sua atenção. Mesmo que o lugar fosse gigantesco, eu conseguiria perceber a desatenção. Isso é ruim para a gente que está à frente ministrando, porque nós estamos tentando ensinar a você uma coisa que tem valor. Tudo bem? Então precisamos da sua colaboração para que você mesmo aprenda e você aplique na sua vida as verdades da palavra de Deus e você veja se essas verdades funcionam ou não. Tudo bem? Então nessa noite eu quero lhes falar sobre algumas, porque não são todas, não esgotamos nada aqui. Algumas pequenas atitudes que farão com que você tenha uma vida de sucesso, ou que você tenha sucesso na vida. Definimos sucesso de acordo com a palavra de Deus. Então, à medida que você for ouvindo e acompanhando a leitura dos textos, você vai perceber que a leitura de sucesso não é semelhante, ou a definição de sucesso não é semelhante ao que nós estamos talvez acostumados a ouvir do lado de fora do reino de Deus. Tudo bem? Primeiro texto que você vai abrir vai ser em Mateus. Vamos começar no Novo Testamento. Claro, nós vamos voltar para o chamado Velho Testamento. Eu não chamo assim, nem Novo, nem Velho Testamento. Eu chamo de Escrituras Sagradas. É assim que os escritores da Bíblia chamam a própria Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos começar com esta primeira pequena atitude. Primeira pequena atitude que você, aplicando essas coisinhas pequenas na tua vida, você vai notar, em primeiro lugar, a grande diferença. Em segundo lugar, à medida que o tempo passa, você vai experimentar uma profunda mudança. Em terceiro lugar, à medida que o tempo passa, você vai perceber quão é relevante e transformador estas pequenas coisas na sua vida. Tudo bem? Os que gostam de anotar, mesmo sendo domingo, aqui não é uma escola, aqui é uma universidade. Portanto, é muito importante que essas pessoas mais novas
principalmente estudantes, ou estudantes da vida, ou aqueles que estão em faculdade ou que terminaram a faculdade, é extremamente importante que vocês sempre venham com um local que você possa fazer anotação. Se o celular, seu tablet, você consegue fazer anotações dos tópicos, faça isso. Extremamente importante depois você acessar isso que você anotou, os textos que você escreveu, para que lá em sua casa você possa ruminar isso novamente, voltar a ler. Puxa, isso é importante, uau, eu não tinha pensado nisso desta maneira. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu faço isso a vida toda, e isso tem trazido benefícios profundos na minha vida. Eu sei que vai fazer na sua também. Então nós não estamos dando nenhuma fórmula do sucesso, porque se eu lhe disser qual é a fórmula do sucesso, você vai se surpreender com ela. Qualquer dia desses eu falo aqui para você qual é a fórmula do sucesso, e ela é simples, mas essa é a maneira como o mundo vê. Ela é muito simples, mas ela demanda um esforço extremo e um foco contínuo nisso. Todavia, eu não estou lhe dando fórmula nenhuma, eu estou lhe dando conselhos e, no mais, um conhecimento que você pode aplicar no teu dia a dia, que vai ser útil. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a primeira pequena atitude, então, destas algumas, que me trará sucesso na vida? Primeira começa em Mateus, então, 6, do versículo 5 ao 8, a oração diária. A oração diária é a primeira pequena atitude. Deve se tornar um lugar seguro para você. Isso é muito importante. A oração diária. O que é diária? Todo dia. A oração diária deve se tornar um lugar seguro para você. Deixe-me ler o texto, depois eu te comento algo sobre isso. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. Como se deve orar? Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Pessoas que gostam de orar para aparecer, tem, infelizmente. Tu, porém, versículo 6, quando orares, faz o quê? Entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso é que a gente chama de oração do quarto secreto. O que é a oração do quarto secreto? É a oração particular que você faz, que ninguém está ouvindo, que ninguém está vendo, mas que você tirou um tempo específico, particular, só teu, para fazer aquela oração com Deus. Isso pode levar 5 minutos, mas que sejam 5 minutos. Isso pode levar 10 minutos, mas que sejam 10 minutos diários. Isso pode levar 30 minutos, mas que sejam 30 minutos. Isso pode levar 1 hora, mas que seja 1 hora. Estão entendendo, gente? A oração diária é um tempo que você separou, mas você separou esse tempo. Você não atende celular, você não atende telefone fixo, você não olha mensagens, você não está com o Facebook ligado, você não está recebendo plim, 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 aqueles sinais que você recebeu uma mensagem ao longe. Você está extremamente, unicamente, totalmente focado naquele momento que você está falando com Deus. Estão entendendo? E vou lhes dizer mais. Jesus aqui continua, que eu não li até o versículo 8. E orando, versículo 7, não rezem. É isso que Jesus quer dizer. Quando vocês orarem, não rezem. O que Jesus está dizendo? E orando, não useis
de vãs repetições. Não façam rezas como os outros, os gentios, as pessoas que não entendem, porque presumem, porque imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo que você peça. Mas Deus quer ouvir tua oração. Nós precisamos, irmãos e irmãs, queridos e queridas, deixar ou ir além. Eu quero usar as duas coisas. Nós precisamos deixar de usar a oração como um mecanismo para suprir necessidades. Nós precisamos ir além da oração como sendo aquele momento em que eu peço o que eu preciso, porque eu estou precisando. A oração deve ser um momento para termos comunhão com Deus, muito mais do que para ficar pedindo as coisas. Porque você já vem na sexta-feira para pedir, e você já vem faz outras orações, ou nos cultos de orações que temos, ou você vem domingo à noite e faz uma oração também para pedir. Mas você precisa usar a tua prática diária de oração. Isso vai fazer uma diferença tremenda no sucesso da tua vida. Está entendendo, gente? A oração diária, nem que seja exatos, concretos, 5 minutos. Comece com 5, crave no relógio, e você vai perceber que após os 2 minutos, você já tem dificuldade de saber o que falar. Lhe garanto. Cronometre no seu relógio 5 minutos e comece a orar. Grave, marque e ponha ele para apitar, ou para o seu celular fazer um alarme depois de 5 minutos da hora que você está, e comece a orar. A maioria vai perceber que achou que orou muito e ainda está em 2 minutos e meio. Já não sei mais o que dizer, já começou a repetir, já começa a falar tudo de novo. Meu Deus, meu Pai, abençoa Jesus. Jesus, meu Deus. Senhor, meu Pai. Oh, Jesus, o Senhor é bom. Jesus, Tu é maravilhoso. Jesus, amém, Jesus. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia. Jesus, oh Jesus. Ah, Senhor, o Senhor é bom. Abençoa minha família, abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa meus meninos e minhas meninas, abençoa meu trabalho. Jesus, abre porta. Senhor Jesus é bom. Oh Jesus. Quando você pensa que orou demais, o relógio ainda vai demorar de apitar. Mas cronometre 5 minutos. 5. Mas faça isso todo dia. Todo dia. Sem ser importunado pelo choro da criança, pelo celular que anuncia que recebeu mensagem, pelo telefone que toca, pelo benedicto WhatsApp. Qual é o sonzinho que aquele negócio faz? Tom, 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 né? Não faça nada em 5 minutos, apenas ore. Você vai ver como sua vida vai mudar. Lhe digo mais: os mais velhos da minha idade para trás, eu não sou tão velho assim, da minha idade para trás, quando éramos crianças, os nossos avós e os nossos pais nos falavam da importância de aprender, por exemplo, o Pai Nosso. Os de minha idade para trás.
Todos nós, de alguma maneira, teve um avô, um pai, uma mãe, uma avó que nos ensinou a orar o Pai Nosso. Da minha idade para trás, não sei os mais novos. Por que as pessoas ensinavam a orar o Pai Nosso? Porque isso era importante. E nós rezávamos ou orávamos o Pai Nosso todos os dias. Por que, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, você acha que o mundo está do jeito que está? Porque nem os católicos rezam mais como rezavam antigamente. Ou não? Ou não? Porque nós íamos para as escolas e além de ouvir o hino nacional, cantar o hino da escolinha, as que tinham, nós também tínhamos que rezar o Pai Nosso. E não era escola particular. Sim ou não? Nós estávamos envolvidos por algum tipo de oração todos os dias. Por que você acha que tinha menos crimes? Por que você acha que tinha menos violência dentro de casa? Por que você acha que menos filhos matavam pais? E menos pais matavam filhos? Por que você acha que menos maridos matavam mulheres? E menos mulheres matavam os maridos? Por quê? Porque havia um temor de Deus, havia um conceito do certo e do errado e do castigo divino. E eu, quando era criança, sabia que minhas noites não seriam bem dormidas se eu não tivesse orado o Pai Nosso. E eu normalmente tinha pesadelo, podia ser psicológico ou não, mas esse troço funcionava. E aí eu acordava desesperado, e aí minha avó ou minha mãe perguntava: rezou o Pai Nosso? Então eu, Pai Nosso, dormia. Aí dormia, parecia mágica. Para os novinhos que não passaram por isso, parece uma bobagem. Eu durmo bem, viu? Não, você não dorme. Os mais novos não dormem. Não dormem. Eles vão pensar em dormir após a meia-noite. Ou não? Jamais essa geração de hoje pensa em dormir 10 da noite. O quê? 10 horas? Que é isso? 10 horas ainda é dia. Mas você pensa, a noite começou agora. Lá para as 2 ou 3. Aí. Ou não? Deixa um computador à disposição, a internet à disposição, e você veja o que acontece com os mais moços. Até os mais velhos, gente. Tem hora que, se você brincar, as pessoas estão curtindo coisas de madrugada. Não estão dormindo. Não deveriam dormir? Eu quero dormir minhas 7 horas por noite, porque eu quero viver 103 anos. Segundo lugar, e você pensa que quem dorme pouco vai viver mais? As pesquisas já declaram: a pessoa que não consegue dormir 7 horas, no mínimo 6, assim, estirando a corda, por noite, encurta a sua vida. Bom para os mais novos. Segundo, outra pequena atitudezinha que fará você ter sucesso na vida: a escritura
a Bíblia, a Escritura Sagrada, deve ser o ponto de referência das tuas ações. Ouviram isso aí? A Escritura deve ser o ponto de referência das tuas ações. Ainda que na Bíblia, na Escritura Sagrada, não fale de todos os assuntos modernos, porque ela foi escrita numa época que não a nossa, ainda assim ela faz referências gerais à maioria das coisas. Pense que não, mas ela faz referência a muitas coisas, até mesmo a clonagem, multiplicação celular, bebidas fortes, alcoólicas mais fortes, e não apenas ao vinho, a destruição do corpo. Como você diz, mas a Bíblia não fala de cigarro. Bem verdade, mas se o cigarro tem num único negócio daquele, cerca de, quando é queimado a 2.500 graus, aquela chama, por isso que queima tanto, aquela brasa, chega a 2.500 graus Celsius, aquela combustão naquele nível transforma aqueles componentes que você vê ali em quase 7.000 substâncias nocivas, numa baforada só, que não vai destruir a vida de ninguém amanhã de manhã, mas ao longo prazo. E se em um cigarro tem de 2.500 a 7.000 substâncias nocivas ao meu organismo e que faz mal ao meu corpo, a Bíblia diz que se eu destruir o meu corpo, Deus me destruirá, porque o meu corpo é sagrado para Deus. Então ela tem uma noção geral, ainda que ela não diga não ao cigarro, ela diz: você não pode destruir o seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6 e capítulo 3, e 2 Coríntios capítulo 3. Em segundo lugar, então, a Escritura deve ser essa norma, essa referência para as tuas ações. Quando você for agir na vida, tomar decisões graves e sérias, não se iluda, não escute conselhos por ouvir conselhos, procure conselhos sábios. E pessoas que têm conselhos sábios, normalmente são os pastores, os de Deus, os pastores de verdade, os líderes, os irmãos e as irmãs que labutam na oração, no ensino da palavra. Essas pessoas vão dizer assim: olha, pela Escritura, pela Bíblia, realmente você pode fazer isso está dentro, é possível, faça assim, a Escritura diz assim. E não se iluda. Quando a Escritura diz faça, veja o que acontece. Josué capítulo 1 versículo 8, nós já conhecemos esse texto de cor e salteado. Josué 1,8 diz o quê? Depois você vai abrir Mateus 7. Você vai voltar para Mateus, né? De novo. Então deixa Mateus aí aberto, porque você está no 6, você vai para o 7. Mas vá para Josué 1,8. Não se aparte, não se afaste, não cesse de falar, não deixe de mencionar, não deixe que não saia dos teus lábios, não se aparte da tua boca, Josué 1,8, o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Significa o quê? O tempo inteiro, o tempo que você tiver disponível, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme ou de acordo a quanto tudo que nele está escrito, porque tem um resultado disso, porque então serás bem sucedido, porque então te fará prosperar e serás bem sucedido, ou dependendo da versão, leia aí outra versão, terá bom êxito, prudentemente te conduzirás,
serás bem-sucedido, significa a mesma coisa. Se você entende a palavra e transforma a palavra de Deus na referência das ações da tua vida, de acordo com o que ela te ensina, e você faz de acordo com o que ela te ensina, em tudo que ela te ensina, você não sabe tudo, você não aprendeu tudo, você não pode praticar tudo amanhã de manhã, mas é um cotidiano, é paulatino, você vai aprendendo e vai aplicando, vai aprendendo e vai agindo, vai aprendendo e vai colocando em prática na vida. Isso se tornará uma constante, uma normal, uma coisa natural para você. Para alguns é difícil, mas depois isso se acostuma, e à medida que você vai fazendo, isso se transforma numa coisa perfeitamente natural, não tem dificuldade nenhuma, e você vai aplicando a palavra na tua vida, no namoro, no noivado, no casamento, no trabalho, na escola, no meio da família, no dia a dia, nos relacionamentos com as pessoas, no relacionamento com a natureza, no relacionamento com os animais, no relacionamento com as pessoas distantes, com os estrangeiros, no relacionamento em qualquer lugar, na rua, com os vizinhos, com você mesmo, com o teu corpo, com o teu pensamento, com o que você tem que fazer na tua vida para agradar a Deus. Em todas as áreas ela tem referências para você. Aí você vai praticando, vai praticando, vai praticando. Josué diz: à medida que você pratica, você se torna uma pessoa bem-sucedida em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Estão entendendo, gente? Em Mateus 7, 24 vai dizer, se você não tem a rapidez, você anota: todo aquele que ouve, Mateus 7, 24, estas minhas palavras, Jesus está dizendo, todo aquele que ouve o que eu estou falando, o que Jesus falou foi escrito, tudo bem? Já está na Bíblia, Jesus falou, já está no Novo Testamento, ou pelo menos nos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquele que ouve, pois, estas minhas palavras e as pratica, vai ser comparado a um homem, uma pessoa que fez o quê? Como uma pessoa prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. O que acontece no versículo que vem? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força, com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, não põe em prática, é comparado a uma pessoa insensata que edificou sua casa sobre areia. Não tem fundamento, não tem alicerce. O que acontece? Acontece a mesma coisa com ele que aconteceu com o outro. Vou usar uma palavra: as vicissitudes da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida vêm para todos, para cristãos, não cristãos, para religiosos e não religiosos, para crentes ou ateus. Estão entendendo, gente? Os problemas são iguais para todos. Qual é a diferença? É se minha vida está fundamentada na palavra de Deus, ela está construída na rocha. Se minha vida não está fundamentada na palavra de Deus, a minha vida está sobre areia. Vai acontecer comigo o que aconteceu com o cara que segue a Jesus. Mas o que acontece se eu não for igual àquele outro que segue a Jesus e ouve as palavras de Jesus e pratica as palavras de Jesus? Vai vir a chuva, versículo 26, né? Caiu a chuva, 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, igualzinho a outra. Mas o que aconteceu? E ela desabou, mas não desabou só, e grande foi a sua ruína, prejuízo total. Essa é a diferença de quem pratica a palavra, de quem usa a palavra de Deus como referência para suas ações e de quem não usa. Estão entendendo? Para tudo, seja você a pessoa mais novinha aqui. Eu sou um adolescente, eu quero curtir minha vida. Até para curtir a vida, meu querido e minha querida, tem a maneira certa de fazer. Há um texto em Eclesiastes, por exemplo, que diz: olha, jovem, curte a vida, curte mesmo, faz o que você quer. Nem me lembro o texto de Eclesiastes 9 ou 10, 11. Curte a vida, faz mesmo. Em outras palavras, toma todas, vai para farra mesmo, arrebenta. Mas vai chegar o dia
em que você vai olhar para trás e vai olhar que você não fez uma coisa boa, e vai dizer: não tive prazer nos meus dias, não foram legais. E aí vai ser tarde demais, porque o escritor vai dizer assim: só que aí você já está perto da cova. Não adiantou nada curtir, tem que curtir da maneira correta. Você não precisa ser um tapado, uma tapada. Não precisa ser uma pessoa que não sorri, que não se alegra, que não vai em um aniversário da pessoa que você gosta, que não vai aos lugares de entretenimento como shoppings, praia ou coisa parecida. Mas é que sua vida, em primeiro lugar, sua vida não está fundamentada nisso. Se não tiver, está tudo bem também para você, que isso não faz a tua vida. Mas segundo lugar, se você chegar aí num lugar desse, porque você tem um amigo e você quer prestigiar a pessoa que você gosta, quer levar um presente no aniversário lá, e a pessoa não é cristã, até mesmo o estilo de música e o ambiente que está ali, nem serve para você. Você vai lá, dá seus parabéns, abraça, dá um beijo na pessoa, pede que Deus abençoe a vida dele e sai, que ali não é teu lugar. É a mesma coisa de gente que é cristão e tem parente que gosta de beber e faz festa com cerveja, com uísque, com não sei o que. É aniversário do meu sobrinho. Ah, bispo, é aniversário do meu afilhado, do meu sobrinho. Lá o povo, olha, é só a boquinha da garrafa, é só funk, é só reteté, é só tranqueira, é só forró bravo, daqueles vagabundos mesmo. O povo gosta daquilo ali, bispo. E é só o uísque, é cerveja, é cachaça. Quando dá 10 horas da noite, está todo mundo bêbado já. Vou ou não vou? Meu filho, você vai antes do povo bebedar? Você vai antes do povo encher a cara, minha querida? Você chega lá com um presentinho bonitinho, todo bonitinho, arrumadinho. Apresentei o seu sobrinhozinho, o seu afilhadinho, deixa lá o que vou. Você dá um beijinho, faz até uma oração antes do povo embebedar, né? Você faz uma oração, você agradece a Deus pela vida, abençoa. Olha, agora titio está indo, madrinha está indo, padrinho está indo, porque eu tenho um compromisso. Não precisa dizer nada, não precisa nem dizer que vai na igreja. Amém, gente? Não precisa nem dizer eu estou indo para a igreja, não precisa. Você diz: eu tenho um compromisso agora. Olha, valeu, passou. Todo mundo vai, os bebuns, no outro dia vai dizer: rapaz, essa pessoa é crente mesmo, viu? É uma pessoa de Deus, veio aqui, não distratou ninguém, falou com todo mundo, deu os parabéns, ficou um pouquinho, fez uma socialzinha aqui, ó, e saiu. É assim que cristão faz. Você curte a vida, curte seus parentes, curte os aniversários, mas com sabedoria, com inteligência. A Bíblia faz referência. A Bíblia diz assim, ó: se você chegar na frente de uma pessoa e você gostar de comer demais, põe o garfo na tua garganta. O que é isso? Fecha a boca. Se você for convidado num lugar importante, lugar chique, e tem aquela mesa farta de comida, faz um pratinho desse tamanho. Passa fome, mas não passa vergonha. Está escrito lá em Provérbios. Faça da Escritura a referência da tua vida. Você vai se dar bem. Diz a Escritura assim, ó: você quer ver uma pessoa que vai entrar em qualquer lugar, até o governador vai chamar essa pessoa? É alguém que é excelente naquilo que faz. Então você não fica reclamando do teu trabalho. Ah, esse emprego. Ah, essa empresa. Ah, não sei o quê. Mas não foi Deus que te deu quando tu estava desempregado? Nos primeiros 3 meses você agradeceu a Deus: ô Jesus, obrigado, ô Jesus, obrigado. 3 meses depois você está dizendo salário de fome,
salário miserável, Deus está amaldiçoando o seu salário, e Jesus abriu a porta nos primeiros 3 meses, agora foi o Satanás que abriu. Você agradeceu na igreja, orou pela carteira de trabalho, colocou o currículo, Jesus abriu a porta e estava todo feliz, deu até o dízimo, fez um voto, 3 meses depois, Jesus, não está dando, viu? Que isso, irmão? Uma empresa dessa, isso não é empresa que se trabalha, não. O que é isso? Mas foi Jesus que abriu a porta para você. Deus está testando você. Se você não for fiel nas coisas menores, Ele não vai te dar coisas maiores. Está escrito. Terceiro lugar, gente, para 7 coisas vai ser longo o negócio, né? Terceiro lugar, é outra atitudezinha pequenininha. Toda a tua vida deve ser um culto a Deus. Outra atitudezinha muito importante: toda a tua vida deve ser um culto a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, é muito importante. Versículo 1 e 2 na realidade. Romanos 12, é fácil achar pelo celular, né? Na hora de folhear a Bíblia não tem problema. Mas Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, está vendo? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você dá um culto racional a Deus, quando toda a tua vida, incluindo o teu corpo, se transforma num sacrifício, em um culto a Deus, você sabe que você está vivendo, trabalhando, estudando, fazendo tudo que você faz, mas você está fazendo isso como se você estivesse oferecendo a Deus. Está entendendo? Quando isso acontece, o versículo 2 se torna uma realidade, né? E não vos conformeis com este século. Você não fica igual às outras pessoas que não servem a Deus, mas você se transforma. Transformai-vos pela renovação do vosso sentido, da vossa mente e do vosso entendimento. Alguma coisa aconteceu dentro de você, mudou você. E aí, quando você muda, o que acontece? Você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem disse que a vontade de Deus é ruim? Quem disse que a vontade de Deus faz mal? Quem disse que a vontade de Deus fica proibido? Aqui não está escrito isso. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. É coisa boa para você. Deus não traz o mal. Mas tudo isso acontece lá quando você, primeiro, oferece tua vida como um culto a Deus. Não é só vir no culto, não é só fazer o culto doméstico durante a semana, não é só estar na célula, lá na casa que você vai ou na tua casa, não é só estar aqui na oração, no culto dos homens na quarta-feira, na reunião dos homens na quarta-feira, reunião de mulheres na segunda-feira, ou no culto de sexta de oração e libertação, ou no sábado dos jovens, ou domingo de manhã. Estamos estudando o Apocalipse, começamos hoje. Você está perdendo, está tremendo os estudos na escola dominical. Estamos no Apocalipse, começamos hoje o capítulo 1, nem terminamos ele ainda. É importante você estar aqui, é importante estar no culto à noite de domingo, mas não é só isso, é mais que isso, é tua vida toda você oferece um culto a Deus. Tudo é para Deus. Você está trabalhando lá, o que você trabalha, até mesmo se fosse frentista de um posto, montador dos móveis das outras pessoas, você está trabalhando, fazendo comida numa escola, dirigindo o caminhão para carregando cargas de pessoas que não te conhecem e que enriquecem com o teu transporte. Não interessa, não tem nada a ver. Você tem que trabalhar como se você estivesse fazendo um culto a Deus. Lá o teu trabalho, o teu comércio que você abre é um culto a Deus. Cada cabelo que você faz, cada unha que você cuida, cada criança que você recebe,
É um culto a Deus. Você está abençoando, você está honrando a Deus com o que você faz. É um culto racional. É claro que você vai experimentar o que é bom da parte de Deus. Vendendo Tupperware, como a Francisquinha faz, a Tupperware, Avon e Companhia Limitada, oferecendo os melhores produtos para outras pessoas que vão comprar de você o produto daquela companhia que só enriquece. Mas você às vezes não enriquece. Mas você está trabalhando, ganhando o pão de cada dia, fazendo segurança de uma festa. A tua vida é um culto a Deus. Você honra a Deus, fazendo bolos, salgados e doces. Amém? Fazendo torta salgada para o bispo, um bolo paulista para o bispo, né, Sandra? Fazendo um bolinho de fubá para oferecer para o bispo, um cafezinho, um suquinho. É um culto a Deus. Amém, gente? Quarto, Jesus. Você precisa viver outra atitudezinha pequena, mas que te trará grande sucesso na vida. Eu vou te dar um segredo tremendo aqui, nesse quarto ponto. Você precisa viver o que eu chamo de 3 virtudes superiores. Diga, 3 virtudes superiores. Você está em Romanos, vá para a sua direita, 1 Coríntios, no capítulo 13. Falta pouco. No versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Acabo de lembrar de uma coisa, mas tudo bem. 1 Coríntios 13, 13. Essas são as 3 virtudes superiores. Você tem que viver elas. 1 Coríntios 13, 13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3. O maior é o amor, mas permanece os 3: fé, esperança e amor. Você jamais pode perder a fé, você nunca pode perder a esperança, e você jamais tem que deixar de viver o amor ao próximo. Esses 3 são fundamentais na sua vida. São virtudes superiores: fé, esperança e amor. Age pela fé, não perde a esperança e continua amando. Amém? Age pela fé, não perde a esperança e continua amando. Fale para a pessoa que está do seu lado: haja pela fé, não perca a esperança e continue amando. Você vai ver o resultado tremendo na sua vida. Quinto lugar, para a gente correr aqui, a quinta pequena atitude, né? Eu vou te falar uma coisa sobre essa pequena atitude. É uma atitude inegociável. A santidade é um item inegociável no teu relacionamento com Deus. O que é uma coisa inegociável? Que você não pode colocar à venda, que você não pode retirar do contrato. Sim ou não? Que você não pode dizer assim: ó, essa parte aqui eu não aceito. Não tem, é inegociável. Ou ela vem, ou não tem contrato. Ou você aceita esses termos, ou você não tem a bênção de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz aí, portanto, que a santidade é um item inegociável no teu relacionamento com Deus. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Sem essa santificação, ninguém verá, ninguém vai ver Deus. Ou seja, se você não vai ver Deus, você não vai chegar lá. Bom, gente, se eu não vou chegar lá para ver Deus, onde eu vou estar? Se o lugar bom é na presença de Deus lá depois que eu morrer, na glória eterna, se eu não vou chegar lá, onde eu vou estar? Num lugar bom? Não vai poder ser num lugar bom.
Só tem duas alternativas: ou você está no céu, ou você está no inferno, literalmente. Então, se você viver este item na sua vida, a santificação é esse processo em que você leva a sua vida com toda a seriedade que ela é digna, e você não se contamina com as coisas do mundo, daquilo que não glorifica a Deus. Amém? Amém. E você, à medida que vai lendo a Bíblia, você vai descobrindo quais são as coisas que Deus não se agrada. E aí, cada vez que você vai agindo de acordo com o que Deus agrada, mais santificado você vai ficando, mais santa você vai ficando. Quanto mais santo, quanto mais santa, mais perto de ver o Senhor você está. Não de morrer, mas a garantia de que você vai vê-lo, de que Deus não vai te rejeitar no final. Está entendendo? Não é difícil. É difícil, é uma construção. Sexto lugar, a sexta atitudezinha, já estou acabando. Essa atitude, pequena atitude, é essencial para você ter uma vida de sucesso. Adquira todo o conhecimento e habilidade possíveis. Adquira todo o conhecimento e habilidades possíveis para que você seja excelente no que você faz. Entenderam? Adquira todo o conhecimento e toda a habilidade que for possível para você se tornar uma pessoa excelente no que você faz. Eu gosto demais de Provérbios capítulo 1. Ele diz 7 coisas ali fantásticas. Antes dos Salmos, ou melhor, depois dos Salmos, capítulo 1 de Provérbios, do versículo 1 ao versículo 7, tem palavrinhas ali essenciais. Provérbios 1, depois dos Salmos, Provérbios. O Salmos está base, se a Bíblia não é de estudo, os Salmos está no meio. Então aí, se a Bíblia é de estudo, aí o Salmo está longe demais. Provérbios são depois dos Salmos, então. Versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Olha o que ele fala: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, na minha versão, para obter o ensino do bom proceder. Olha o negócio do Corinthians lá, bom proceder. Tem que entender o que é esse negócio do bom proceder, né? Do bom proceder. O que mais? A justiça, o juízo, tem que ter juízo, e equidade, equilíbrio no que você faz, para dar ao simples prudência. O que é prudência? A capacidade de fazer adequadamente as coisas corretas. Isso é prudência. Aos jovens, os jovens precisam de quê? Conhecimento e juízo. Bom siso. O que é bom siso? Juízo nessa cabeça, menino. Juízo nessa cabeça, menino. É isso que é bom siso. Você ter juízo. Ouça o sábio, versículo 5, e cresça em prudência. O instruído adquira habilidades para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Mas os loucos, os necios, os insensatos, as pessoas que não têm noção, os sem noção, desprezam a sabedoria e o ensino. Olha a quantidade de coisas que você pode aprender, as habilidades que você alcança, que você pode conquistar: conhecimento, sabedoria, prudência, inteligência, entendimento, habilidades. Você precisa absorver, adquirir o máximo possível de conhecimento e de habilidades para a vida. E só vem, me desculpe, na maioria das vezes, por estudo, por aprendizado. Se você não se tornar um aprendiz, uma aprendiz, sem chance. Sétimo e último lugar, pequena atitude: entenda que o futuro não é de todos, e Deus não está brincando de ser Deus.
Entenda, põe na sua cabeça, o futuro não é de todos. Você já vai ver. E Deus não está brincando de ser Deus. Apocalipse, nós estamos estudando Apocalipse, mas você vai lá para o capítulo 22, último capítulo do Apocalipse. Apocalipse não é um livro para assustar ninguém. Nós vimos hoje de manhã, Apocalipse é uma revelação. Jesus Cristo está descortinando o futuro para nós. Apocalipse capítulo 22, nós vamos ler o versículo 10 ao versículo 12, apenas isso. Entenda, o futuro não é para todos, e Deus não está brincando de ser Deus. Apocalipse 22, versículo 10, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Se é ruim, continue. O imundo ainda sendo imundo. Você quer se sujar? Se suje mesmo. Deus nem está dizendo, para de fazer isso. Deus não está nem preocupado. Olha, você está na injustiça, você está na impiedade, você está na imundícia. Para com isso. Deus não está fazendo isso. Deus tá, ao contrário, Ele está dizendo, você quer fazer isso? Continue, faça mais. Mais. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Você que está fazendo o que é certo, continue. Você que está se santificando, continue, faça mais ainda. O contrário também é verdadeiro. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O que é o galardão? É o prêmio que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado, feliz, extremamente abençoado, aqueles que lavam suas vestes. Não tem essa expressão no original, no sangue do Cordeiro. Vai só até lava suas vestes, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Mas Deus não está brincando. Fica de fora os cães. Quem são os cães? Não é cachorro não, filho, seu pet não. Cães são as pessoas ruins. Diga gente ruim. Gente ruim. Os cães fica de fora. Os feiticeiros, os bruxos, feiticeiros, imaginar. Os impuros, toda a gente suja, fica de fora. Quem mais? Os assassinos, que são os homicidas, e os idólatras, os que adoram imagens, respeitam imagens, essas coisas todas, outros deuses, idólatras, e todo aquele que ama, e não só o que ama, mas o que pratica mentira, porque tem gente que ama mentir. Tem gente que fala tanta mentira que quando fala a verdade ninguém acredita. E tem gente que é um amor que ele tem pela mentira. Não consegue falar 10 palavras sem ter uma mentira inserida ali. É incrível, tem gente assim. Por que você não veio trabalhar hoje? Minha avó morreu, mas no mês passado sua avó já tinha morrido também. É outra? É por parte de pai. Ok. 10 semanas. Por que é que você chegou atrasado? Eu nem te conto. É melhor não contar, porque vai sair mais uma mentira. Não só que ama, pratica a mentira. A mentira é uma prática. Estão entendendo, gente? Olha para mim. A mentira é uma prática. A pessoa é a natural para ela mentir. Quando minhas meninas eram pequenas, agora tudo maior de idade, eu gosto de contar isso aí. Eu acho bonito agora, mas naquela época não era, né? Então às vezes, uma das menores, né? Você dizia assim, você fez isso. Não fiz. 6 anos.
5 anos, 4 anos, você quebrou isso. Não, não. As outras não mentiam, eu já sabia. Mas não, mas você fez, apanhava, dizendo não. Depois que ficava toda marcadinha, toda choradinha no canto, falei, fui eu mesmo. Mas depois de todo esse drama, você vem dizer que foi você? Apanhou, dizendo, eu morro negando, mas eu não falo a verdade. Coisa de macho. Os homens da minha época para trás diziam assim, você morre negando, mas você nunca diz para ela que você fez aquilo. Que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Para ele vir logo, e ele vai voltar. Agora Deus não está brincando. Deus diz, vai ficar de fora. Mas também por outro lado, Deus está dizendo, olha, o futuro não é de todos. Nem todo mundo tem futuro garantido, certo? Porque aqueles que vão estar do outro lado, homens maus, pessoas más, feiticeiros, a pessoa que vai ao ocultismo, magia, Harry Potter, vai ficar de fora, né? Os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica mentira, é a turma que não tem futuro. Não tem garantias para essas pessoas. A única garantia é o banimento da presença de Deus. Estão entendendo? No futuro não é para todos. E Deus não está brincando. Vamos ficar em pé. Por gentileza, vamos orar. Agradecer ao Senhor por esta noite.